5, versículo 9. Passagem que os irmãos conhecem. Põe essa piada. Um assunto bem difícil. Ele diz assim: vou encontrar. Só o versículo 9 diz: disse mais o Senhor a Josué: hoje removerei de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Amém? Muito bem. Quero, em poucas palavras aqui, ministrar para vocês uma porção da palavra intitulada do seguinte tema: quando Deus decide remover, olha, a nossa vergonha. Quando Deus decide remover a nossa vergonha. Meus irmãos, todos nós conhecemos a respeito do maior general que a história já pôde registrar, Josué. Mas eu não quero falar tanto a respeito de Josué. Eu quero me empreender mais sobre o que podemos extrair da vida de Josué, ou das coisas que Deus fez no ministério de Josué, Nós encontramos aqui nesta passagem quando o povo chega em Gilgal, ali bem aproximado. Gilgal ficava bem perto das campinas de Jericó, na verdade próximo ao portão da entrada da terra prometida. Então, nesse lugar, Deus resolveu remover, ou melhor, tirar o opróbrio, a vergonha do seu povo. Observemos que Deus, com o braço forte, tirou este povo lá do Egito e tirou com um propósito. O propósito era que este povo viesse adorar a Ele no deserto. Irmãos, quando nós falamos de deserto, nós falamos de lugar de preparação. O deserto é um lugar onde Deus escolhe para nos preparar. O povo estava sendo preparado no deserto. Então, veja bem, quando nós encontramos aqui a humilhação, o estigma da escravidão do Egito, Israel não seria mais, irmãos, um povo sem pátria. Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus estava querendo dizer para Israel: olha, vocês não serão mais um povo sem pátria, eu vos darei uma pátria. Agora eles teriam apenas o seu próprio território prometido pelo Senhor, de toda a terra. Deus queria que o seu povo fosse um povo independente. Olha que coisa interessante. O povo estava sob o domínio dos egípcios durante um período aí de aproximadamente 430 anos, até um dia que Deus resolveu arrancar, remover, tirar a vergonha do seu povo, dizendo para eles: darei a vocês uma pátria. A direção era para uma terra que emanava leite e mel. Eu observo através da palavra que Deus sempre tem coisas boas para os seus filhos. Às vezes nós não desfrutamos das coisas boas que Deus tem para nos dar por falta nossa própria, por nossas próprias faltas. Mas quando nós, irmãos, paramos para observar o que a palavra de Deus nos dá, nos ensina, nos orienta e nos fala, nós podemos ver. Observe aqui, quando o salmista no Salmo de número 24 e o verso 1, ele diz: ao Senhor pertence a terra. Olha, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, mundo e o que neles habitam. Eu observo, irmãos, através aqui desta passagem, que a terra é do Senhor. Tudo que existe na terra é do Senhor. Nós observamos que no decorrer da jornada, da história do povo, do mundo, das nações,
homens sempre foram para adquirir o seu próprio território. Uns têm demais, outros têm menos, outros não têm nada. Mas enfim, alguns têm demais e achando que é dono de alguma coisa. Só que quando nós estudamos a palavra de Deus, nós observamos que tudo é de Deus, irmãos. Tudo é de Deus. Aquela casa bonita que você tem, aquele carro bonito que você tem, foi Deus que deu. É de Deus. Na hora que Ele quiser resolver tirar, Ele tira, mas não é você isso. Na hora que Ele resolver tirar, Ele tira. Mas para que Ele vai tirar se Ele já te deu? Para que Ele vai tomar se Ele já te deu? Mas com respeito à terra, tudo é do Senhor. Os homens brincam, há guerra agora da Palestina entre os palestinenses e os israelitas. Tudo por um território, por um espaço de terra. Mas a verdade, irmãos, é que Deus, Ele tem e Ele quer nos dar o melhor da terra. Aleluia! Deus, Ele remove a nossa humilhação. Nós encontramos na Bíblia. Veja bem, a verdade é que no pensamento dos egípcios, Israel deveria continuar carregando sobre seus ombros o estigma da escravidão. Ou seja, na mentalidade dos egípcios, Israel deveria ser escravo para sempre. Isso era na cabeça deles. Mas na cabeça do Senhor, se eu posso assim usar esta figura de linguagem bem antropomórfica, ou melhor dizendo, é antropomórfica mesmo, atribuindo aqui uma qualidade humana ao ser divino, eu poderia dizer que na cabeça do Senhor tinha outra coisa. Enquanto que na cabeça dos egípcios eles queriam que Israel fosse escravo, na cabeça de Deus estava o seguinte: este povo não nasceu para ser escravo. Este povo nasceu para dominar e não para ser dominado. Olha, irmãos, quando nós passarmos a entender que o Deus que me chamou e que te chamou, nos chamou para dominar, está entendendo? Nos chamou para sermos livres. Olha que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que se liberta. Então, veja bem, quando eles pensam desta maneira, Deus resolve remover a humilhação do seu povo, ao cumprir a promessa que os levaria à terra que mandava leite e mel. E quem aqui já ouviu alguma promessa feita por Deus não se cumpriu? Todas as promessas feitas por Deus, elas se cumprem. Ela tem um tempo, há um processo, há um período, há um espaço de tempo, há um tempo, mas que vão se cumprir, vão se cumprir. Quando elas demoram, não é porque Deus está demorando, é porque o processo para a promessa se cumprir é gradativo, e nós temos que esperar, temos que aprender a esperar. Eu observo que nada de graça, irmãos, nada de graça é valorizado. Quem recebe de graça não valoriza muito, mas quem recebe o esforço do seu trabalho, com o suor do seu rosto, ele aprende a economizar, ele aprende a guardar. É verdade ou não é? Ah, isso aqui eu adquiri com suor. Então, a promessa era essa: Deus tornaria um povo dependente quando o Senhor nos levasse para esta terra do qual está. A promessa foi feita em Êxodo 3, 7, 9, que diz assim: então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Versículo diz assim, versículos 9: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Olha só, irmãos, esta expressão aqui, eu vi a aflição, né? Quando nós estudamos a respeito dos nomes de Deus em hebraico, está escrito assim: El-Roi. El-Roi no hebraico quer dizer aquele que vê. É uma maneira, é uma forma
de Deus se apresentar ou se identificar ao seu povo. É uma maneira de Deus se apresentar ao seu povo. Aquele que vê a aflição, ouvir o seu clamor por causa dos seus exaltores. Olha, conhece o sofrimento. Eu pergunto aos irmãos: será que Deus não está vendo tudo? Será que Deus não contempla tudo? Deus contempla. Deus está vendo a aflição, Deus está vendo o sofrimento, Deus está vendo a humilhação, Deus está vendo tudo Deus está vendo. Quer ver uma coisa, irmãos? Como é um culto aqui de ensinamento, eu poderia só refrescar a memória dos irmãos. Por exemplo, aquelas pessoas que muitas das vezes faz coisas, pessoas birrentas, vai dizer, o Robert, porque é doutrina, então eu não devo ir porque o chicote vai estralar. Não, doutrina não é que o chicote estralar, doutrina é de aprender a palavra. Ela já passou-se esse tempo do chicote descer, de crente ficar com medo de doutrina. Doutrina é para nós aprender a palavra, é para nós nos estruturar cada vez mais, é para nós nos fortalecer cada vez mais, é para nós não sermos ou nos tornarmos uma presa fácil na mão do nosso adversário. E quantas pessoas têm se tornado presas fáceis na mão do adversário por falta de conhecimento? Nós já empurramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus, instruindo a Nicodemos, ele disse: olha, o meu povo se perde por errai-vos, por não conhecer as Escrituras. E a Bíblia diz: errai-vos, por não, o meu povo se perde. Está dizendo, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Vai voltar para cá. Quando eu leio Isaías 5 e 9, está escrito assim. Aleluia, ou melhor, Isaías 61, 7. Deus faz uma promessa de remover a humilhação do seu povo, dizendo: olha só, em lugar da vossa vergonha, olha, irmãos, isso significa que Deus está vendo, Deus estava contemplando, Deus estava observando, Deus estava, olha, de olho. Portanto, olha só o que Isaías disse: em lugar da vossa vergonha, terei tudo na honra. Agora eu pergunto, irmãos, aqui é uma promessa de Deus. E para que Deus venha cumprir essa promessa, eu não tenho que fazer por merecer, irmãos? Sim ou não? Para me receber o que Deus tem para mim, eu não tenho que fazer por merecer? Eu não tenho. Porque é Deus que vai dar? Sim, é Deus que vai dar, mas eu tenho também que fazer a minha parte. Quantas pessoas que querem que Deus faça apenas a parte dele, e essas pessoas não se preocupam em fazer a sua parte? Nós temos que fazer a nossa parte, para que Deus venha fazer a parte dele. Então ele diz: em lugar de vergonha tereis dupla honra. Olha só o que Deus diz: em lugar de vergonha. Isso significa que Deus é poderoso para transformar a vergonha em honra, a derrota em vitória. Mas quem é vitorioso? Não é aquele que luta para ser vitorioso? É ou não é? Quem é aquele que tem mais conhecimento? Não é aquele que se dedica mais a aprender? Não é ou não é? Quem é que prega mais? Não é aquele que se dedica na pregação? Ou será que nós estamos ainda naquele tempo que fechamos o olho e até a noite abrimos a Bíblia e resolvemos falar aqui? Não, senhor, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, veja bem: em lugar de afronta, exultareis, e na vossa herança, por isso, na vossa terra, possuireis o todo, e tereis perpétua alegria. Olha aqui, irmãos, que nós observamos esse texto de Isaías, e nós não encontramos nele, numa forma tanto linguística, expressivamente falando, Deus se alegrando com a tristeza do seu povo. Deus está fazendo uma promessa para que, primeiro, o seu povo venha a ser honrado. Olha só, primeiro, honrado. Segundo, cantar. Terceiro, ser possuidor de terra. E quarto lugar, ter alegria. Olha só aqui eu encontro uma esposa para pregar sobre quatro coisas que Deus, aleluia, queria que o seu povo desfrutasse. Primeiro, ser
Bendito seja o nome do Senhor. Ter herança, possuir em dobro e ter alegria. Irmãos, eu tenho ou não tenho, ou nós temos ou não temos motivo para glorificar a Deus. Isso é o que Deus tem para nós. Isso é o que Deus reservou para a sua igreja. Que todos pudessem ter a mesma mentalidade. Que todos pudessem aprender, ou ter a paciência de aprender essas coisas, irmãos, tão maravilhosas. É por isso que não é que eu não precisei, mas eu nunca recebi na minha casa a visita de ninguém, porque eu estou fraco, porque eu estou capenga, porque eu estou a ponto de me desviar. Porque quando eu aceitei Jesus, eu coloquei no meu coração uma coisa: aleluia, a palavra purifica, a palavra liberta, a palavra fortalece. E independente de quem gosta de mim do jeito que eu sou ou não, eu tenho Deus, eu tenho Jesus, e povo pode olhar para mim com a cara feia, pode me desprezar, falar o que quiser, pode dizer o que quiser. As coisas que vêm de baixo não me atingem, só me atingem as coisas que vêm de cima. E as coisas que vêm de cima, para mim que tenho convicção, aleluia, intimidade com Deus, meus irmãos, Deus é o meu escudo, é a minha fortaleza, é o meu socorro. A palavra pode até doer porque ela causa um impacto na hora, mas o Espírito Santo fala mais alto em meu coração. Olha, essa palavra hoje está muito, porque geralmente quando a gente prega é difícil alguém dizer assim, batendo, oh, que palavra boa aí. É difícil, né? É difícil, é muito difícil. Há outros que gostam de ser aplaudidos, mas interessante, irmãos, é que Deus recebe o nosso louvor. O mais simples que se vier, Deus recebe o nosso louvor. Aleluia. Mas em Joel 2, 26 e 27, Joel 2, 26 e 27, eu encontro aqui o Senhor, irmãos, completando a alegria do seu povo com uma promessa. Definitivo, removendo a oração, dizendo o seguinte: olha só o que o Senhor diz aqui, não é Deus dizendo, não é Deus, não é o pastorzinho aqui, não, é Deus dizendo. Olha só o que diz assim, olha só: comereis abundantemente. Olha aqui que o Senhor é Deus, Deus purinho. Comereis abundantemente e vos fartareis. Aí eu pergunto: falta comida na casa do homem que trabalha? Falta comida na casa do crente fiel? Nós estamos vivendo uma época dos traficantes da fé, pessoas vivendo da fé dos outros. A preguiça bateu no seu espinhaço, eu poderia dizer outra coisa aqui, e o camarada não tem coragem de trabalhar e vai viver da fé dos outros, achando, irmãos, que Deus abençoa o preguiçoso. O preguiçoso come cru na mão de Deus, porque Salomão ele deixa uma palavra bem bonitinha: vai ter uma formiga preguiçoso. Quem aqui já viu uma formiga? A formiga, irmãos, parada. A formiga trabalha, viu? Quer ver? Os agricultores do Nordeste têm mais preocupação com a formiga do que com qualquer outra coisa. E as formigas trabalham de noite. Paulo disse que um trabalhador, quem não trabalha, é melhor que não coma. Então tem que trabalhar. E quando eu olho para a Bíblia, eu não encontro, irmãos, Deus chamando preguiçoso. Deus nem aprova o trabalho do preguiçoso. Deus não gosta do preguiçoso. Deus detesta preguiçoso. Quer ver uma coisa que aborrece Deus, irmão? É a preguiça. O camarada deitado na rede de casa, a mulher trabalhando para sustentar um verdadeiro gigolô. Nós estamos vivendo esse tempo, é verdade, não é? Nós não estamos. O camarada deitado balançando na rede, e eu ouço até dizer que está fazendo a obra de Deus, que obra de Deus que eu estou fazendo, a satisfação da preguiça dele. Aí vive uma vida miserável e diz que está na prova. Sabe o que é isso, irmãos? Não é prova, não. Isso são os efeitos da preguiça. Ao que eu sou a porta, conversa, tem
trabalho aí para todo mundo, é só querer trabalhar que tem. Se você for escolher, você não vai encontrar. Mas se você quiser trabalhar, tem trabalho. Deus tem. Aleluia! Deus abençoa o que trabalha. Sabe por quê? Porque veja bem, Paulo diz o seguinte: que nós deveremos, irmãos, trabalhar para não ser pesado aos nossos irmãos. É ou não é? Para não ser pesado aos nossos irmãos. Falar dessas coisas aqui pode chocar, mas é uma pura realidade. Nós temos um camarada chega aqui com a placa preta, passa na igreja e diz: eu sou da fé. Jesus me chamou para ser preguiçoso. Devia falar assim, que era mais bonito. Jesus me chamou para ser preguiçoso. É melhor do que dizer que me chamou para viver da fé. Porque, pelo amor de Deus, viver da fé é ter um trabalho digno, um salário digno, que glorifique o nome de Jesus. Isso é viver da fé. É ou não é? Aí tem uns papos. Deus, deixa eu ficar quieto aqui, porque a coisa é séria. Eu não estou fora da Bíblia, nós estamos dentro da Bíblia. É a Bíblia, irmãos, purinho. E o meu povo jamais, irmãos, ele diz assim, e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se houver maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Versículo 6 de Joel. Irmãos, a promessa de Deus é que o meu povo jamais será envergonhado. Não falei de preguiça aqui, os irmãos podem observar que até para ser um homem chamado por Deus, para viver da fé, Adão. Mas Deus chamou ele assim: só Adão, vem cá, eu tenho uma notícia para você. A partir de hoje a terra produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás do suor do teu rosto. É isso que a Bíblia diz, ou não é? Tu comerás do suor do teu rosto. Significa que Adãozinho deveria trabalhar. Mas quem trabalha, Deus ajuda. E o meu avô dizia o seguinte: dizia, ainda diz, né, porque ainda está vivo, 90 está acertado. Ele diz o seguinte: que quem cedo madruga, Deus ajuda, e quem levanta cedo encontra água limpa, mas quem levanta atrasado encontra água suja. É o tipo daqueles que vai fica, né, dormindo, vai dormir 6 horas da noite para procurar emprego, 10 horas da manhã. Aí chega lá no balcão de emprego, 10 horas da manhã, o empregador vai olhar para a cara dele e já vai dizer, já vai ver logo o nome bem grande na cara: preguiçoso. Porque quem quer trabalhar cedo se levanta cedo. É assim, ela. Muito bem. Mas vamos voltar aqui para falar, vai falar, viu? Canta, ovelha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, filha de Jerusalém, o Senhor afastou a sentença, era contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não nos verás mais. Promessa de Deus, alegria completa. Promessa cumprida, alegria completa. É bem verdade que às vezes nós passamos por algumas provações. Às vezes Deus pode nos testar, pode nos provar, na verdade. Mas Deus não testa, irmãos, para sempre. Não prova para sempre a mesma coisa. Ele sempre tem um teste diferente. Ele sempre tem uma prova diferente. Porque Ele sabe que se nos testar para sempre, nós não suportamos e chegamos a morrer. É verdade ou não é? Ele tem um teste diferente. Nós passamos uma prova, uma provinha pequena, Ele mandou uma maior. Na parte daquela prova, Ele mandou uma maior. E assim vai gradativamente. Até nós chegarmos no grau da perfeição. Na olaria de Jesus é coisa linda. Mas eu já falei aqui que Deus remove a vergonha do seu povo. Quero falar a segunda coisa: que Deus transforma a nossa humilhação em exaltação. Isso é Deus. Ele transforma a humilhação em exaltação. Sabe por quê? Vocês sabiam que o próprio Deus, Ele permite algumas vezes nós sermos humilhados? Deus permite. Quantas vezes já não ouvi pregadores dizendo que o diabo usou um faraó fortíssimo, que o faraó foi um grande instrumento na mão de Satanás? Mentira. O faraó foi um grande instrumento na mão de Deus. Deus usou o faraó. Vamos olhar porque a Bíblia diz: Deus usou o faraó para perseguir o seu povo, embora mais tarde Deus castigou.
mas Deus usou ele para perseguir. Precisamos compreender essas coisas. Quantas das vezes nós estamos sofrendo uma humilhação e ainda não paramos para observar? É Deus ou o diabo? Às vezes é Deus nos provando, nos testando. E neste caso aqui, Deus usou a Babilônia para afligir seu povo, mas logo castigou Nabucodonosor. Deus usou os assírios como uma espécie de borracha quente dos punhados de Israel, mas mais tarde julgou os assírios. Deus usou os ninivitas por muito tempo para mostrar para seu povo, mas mais tarde julgou. Então Deus, irmãos, tem o controle em suas mãos. É Deus que tem o controle. Então veja bem, a nossa vida para depois, veja bem, Deus às vezes permite a humilhação para depois nos exaltar. Não existe exaltação sem sermos humilhados mesmo. Quem aqui já recebeu algo sem antes ser provado primeiro? Vamos falar aqui com o Márcio aqui. O pastor está trabalhando de emprego, eu quero saber quanto você ganha, quanto você recebe. Quero acreditar que você gosta do seu trabalho, mas o seu patrão não chegou lá na sua casa assim e disse: olha, Márcio, Deus me mandou aqui lhe empregar. Mandou? Embora Deus tenha o poder de fazer isso. Deus não tem? Tem. Mas você é pastor para não receber, né? Mandou por correio. Os irmãos também. É assim ou não é? Quem sabe passar até por um momento difícil. Quero me aumentar que alguns que estão aqui chegaram até passar necessidade como eu. Vou dizer até fome. Mas Deus abençoou, porque Deus viu o esforço. Eu disse aqui que Deus vê, Deus contempla. E Deus nos abençoa em cima dos nossos esforços. Isso acontece na nossa vida secular, isso acontece na nossa vida profissional, isso acontece na nossa vida educacional, isso acontece na nossa vida conjugal, isso acontece na nossa vida espiritual, isso acontece na nossa vida ministerial. As coisas acontecem assim, dessa maneira. Ninguém chega recebendo R$1 milhão sem trabalhar. Embora Deus é mas Deus é o dono do ouro da prata, sim, mas eu tenho que trabalhar para adquirir o ouro e a prata. Quantas pessoas irão do Nordeste para cá, irmãos, e com 3, 4 meses eles voltam para lá com o carro sério. Eu já abro a boca e digo: meu filho está roubando. Mas está roubando, ladrão, sem vergonha. Mas não, irmão, eu trabalho há 20 anos em São Paulo e trabalho pesado. Deu um carro aí, só 100 reais, mas foi Deus que me deu. Deu emprego, só misericórdia, foi Deus que me deu. Mal dá para mim comer, mal tem dia que eu passo apertado. E o camarada, isso, me entendo. O cara passa 4 vezes aqui, olha para o carro novo, fala para mim: tá ou não tá roubando? E muito. E não tem outra explicação. Deus ajuda no trabalho. Muito bem. Então veja bem aqui. A humilhação, irmãos, ela promove a glória de Deus nas nossas vidas quando nós não aceitamos que é Deus permitindo ela. Eu observo que, veja bem, existe um homem da Bíblia lá no livro de Esther 8, 15 e 16, eu vou ler. O nome de Mordecai, Mardoqueu, como assim vocês queiram pronunciar. Este homem era um homem fiel. É uma verdade. Trabalhador, cooperador, constante. Mas alguém dia resolveu conspirar contra ele e tirá-lo da sua vida. Eu pergunto: Deus estava vendo ou não estava vendo? Aí você já conhece a história, né? Aquele indivíduo lá, o nome de, como é o nome dele? Amã preparou a fúria para matar. Deus estava vendo. Deus já tinha visto um tempo em que Mordecai tinha livrado o rei da morte. E que tudo isso estava escrito lá no livro das crônicas. Crônica quer dizer registro. Estava tudo registrado. E Deus resolve reverter, transformar a humilhação daquele homem, ou transformar a morte em vida. Porque nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus fiel, é um Deus que provê vitória, é um Deus que provê providência. Ele nos traz, irmãos, providência para as nossas vidas. E
Ninguém é exaltado sem ser humilhado. Estamos vivendo um tempo que os crentes não querem mais ser humilhados, não. Às vezes Deus usa até o pastor para... Não vou usar isso aqui, irmãos, porque eu não ando humilhando ninguém. O irmão sabe muito bem disso. Fala o que tinha que falar, faça o que tinha que fazer, não tenho motivo para isso, para humilhar ninguém. De maneira alguma. Mas às vezes Deus pode até usar, vamos dizer, um pastor, sei lá, um obreiro, sei lá quem, para humilhar qualquer pessoa. Como também pode usar um ídolo lá fora. Pode usar. Para ver como é que está a nossa estrutura, nossa fé, nossa posição diante dele. E aí Tiago vem no capítulo 4, versículo 10, dizendo assim, ó: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5,6, ele está dizendo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Quando eu estou falando de humilhação, eu estou querendo dizer que tudo está sobre o comando de Deus. Deus é chamado na Bíblia de um Senhor, 2, exército. Se Ele é Senhor dos exércitos, logicamente, Ele tem exército de formiga, tem exército de homem, exército de tudo que você imaginar. Ele é o Senhor dos exércitos. Até contava, né, antigamente, um testemunho da irmã, tinha uma casa, ela alugou para o cabo não pagava aluguel. E aí aquela irmã começou a orar: Jesus, olha aí a situação, e Jesus mandou um exército de formiga lá, e o morador teve que ir embora. Era formiga por tudo quanto era lado. E o cavalo foi embora. Pensando nisso aqui, eu estava até me lembrando, não estava nem dentro aqui da lição. Mas é uma coisa, irmãos, que Deus tem o controle. Isaías 54, versículo de número 4, está escrito assim: olha o que está escrito. Já estou concluindo. Não temas, porque não será envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te alegrarás por causa da tua viuvez. Aí eu pergunto: esse Deus não merece ser adorado ou não merece? Deus cuida dos seus, irmãos. Deus cuida da sua igreja. Deus cuida do seu povo. Se às vezes Deus nos exorta com um propósito. Se às vezes Deus nos exorta com um propósito. E o propósito de Deus é sempre que nós venhamos melhorar, e melhorar cada vez mais, e melhorar cada vez mais. E não piorarmos, porque se nós piorarmos, estamos sujeitos a perdermos a bênção. Estamos sujeitos a não agarrar a nossa bênção no tempo que ela poderia vir. Algumas bênçãos retidas da vida de algumas pessoas, bênçãos que foram prometidas realmente por Deus, mas que ainda não foram concretizadas, estão retidas por conta da desobediência dele. E o culpado não é Deus, o culpado é eu devo ter consciência disso, que eu sou culpado. Eu sou responsável por minhas atitudes. Sou. Nós estávamos até discutindo aqui um dia na escola bíblica dominical sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é poder de escolha. Livre-arbítrio coloca o homem a responsabilidade das coisas. É tanto que Deus não interfere no livre-arbítrio. Porque Deus, olha, colocou lá o Adão, lá a árvore que está aí. De todas pode comer, porém dela não. E eu me baseio aqui para defender uma tese importante. Se Deus interfere no livre-arbítrio, então por que Ele deixou Adão comer do fruto proibido? Não é verdade? Agora, só que o poder de escolha. E nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós escolhemos. É que alguns são espirituais demais. Tão espiritual que tudo é o diabo, tudo é o Satanás, tudo é o demônio. Irmãos, nem tudo é o demônio. Existe, quando se trata de profecia, existe três tipos de profecia. As profecias vêm de três fontes, profecias que vêm de três fontes. Todo dia eu falo sobre isso. Elas vêm de Deus, elas podem vir de Deus, elas podem vir do homem, e elas podem vir do demônio ou do diabo.
como assim vocês querem imaginar. E é fácil caracterizarmos uma profecia de Deus, uma profecia do homem, uma profecia do demônio. Agora, um erro que a igreja comete, muitas das vezes, é julgar o profeta. Você pode ver que a maioria das pessoas, quando vê um profeta profetizando, ele julga o profeta, porque o fulano não está de acordo com o que está falando. E daí, se está ou não está? Não é um profeta que a Bíblia manda julgar, a Bíblia manda julgar a profecia, não o profeta. O profeta vai se ver com Deus. Ele pode ser usado por Deus, pode ser apenas emocionalismo do próprio, como pode ser uma influência diabólica. Agora, por isso que a igreja precisa buscar os dons espirituais, mas eu falo sobre isso. Então, Deus tem o melhor para mim, tem o melhor para vocês. Então Deus deixou, mas Adão largou com mais responsabilidade. Caim nasce Abel, os dois se iram, matam, lá vai Eva e Adão chorava. As consequências daquilo que cometemos virá, cedo ou tarde acontecerá. É chamado o acerto de conta. É chamado o dia do acerto. E o dia do acerto é exatamente aquele dia que o patrão se preocupa em mostrar para o funcionário quanto ele recebe e quanto ele tem que pagar. É não, é uma. Esse é o acerto de conta. Mas enfim, que Deus possa nos ajudar. E só para concluir, nós encontramos aqui, concluindo, Maria, mãe de Jesus, definiu muito bem o que é que Deus faz. Quando lá em Lucas capítulo 1, versículo 52, ela diz assim, ó: derribou dos seus tronos poderosos. Olha, irmãos, Maria definiu muito bem o que nosso Deus é capaz de fazer, em uma expressão de cântico, de agradecimento a Deus. Ela diz assim, ó, cantando: Deus derrubou dos tronos poderosos, é um cântico, e exaltou os humildes. Quando Deus decide remover a vergonha do seu povo, Deus é capaz de fazer tudo quanto nós não podemos imaginar. Olha, eu vou voltar a dizer aos irmãos: quando Deus decide remover a vergonha, ou melhor, quando Deus, eu vou transformar em vez, quando Deus decide abençoar a sua igreja, o seu povo, os seus servos, Deus é capaz de matar se for possível. Deus é capaz de tirar do caminho o que Ele quiser, mas que Ele abençoa, Ele abençoa. Sabia disso? E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, ele não se assusta do que vou dizer. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe por que está fazendo. Às vezes nós não sabemos, mas Deus sabe. Às vezes nós, no momento do ar, perguntamos: para quê, Deus? Por quê? O que o Senhor quer? Ele quer alguma coisa. Pelo menos nos despertar. Então Jesus nos mostra, para terminar, dois homens que subiram ao monte. Ora, para orar. E aí, está lá em Lucas 18 e 10. Quem lembra disso? Quem lembra desse? Vamos ler só esse texto aqui para nós encerrar. Vamos ler só esse texto. Quem lê para mim? Lucas 18 e 10. Só para nós encerrar. E vou até fechar a Bíblia, só para os irmãos saber que eu vou encerrar dele. Embora não é a Bíblia que fala aí. Olha aí. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Aí conta a história de dois homens.